precisa tentar saber qual é o nosso papel fundamental. Então vamos lá. Primeiro, como está a acessibilidade física da nossa comunidade, da nossa igreja? Uma cadeira de roda chega bem? Uma pessoa que deambula, muleta canadense, manga, muleta, bengala, chega bem? Precisamos deixar que este caminho fique tranquilo, porque senão também não vou. Eu preciso ter acessibilidade comunicacional. Eu não escuto muito bem. Eu não falo muito bem. Como é que eu estou tentando? Como é que estão me acessando? Como é que estão fazendo com que eu me comunique ou que eu receba as informações mais importantes? A sensibilização e capacitação. É aqui que vocês estão. A gente está se sensibilizando para o tema e tentando se capacitar para o tema. Porque quanto mais eu sei, mais eu consigo acolher. Tá? Outra coisa muito importante é a participação ativa. Então, olhar com o olho torto não vale a pena. A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham. Pode ser num momento de segregação. Hoje é a missa só para quem tem deficiência física. Segregamos, né? Lembra do meu quadrinho da segregação? Estou dando uma para deficiente físico. Mas aí a gente vai trazendo e vai acolhendo. Vai dando o diferencial e vai acolhendo e vai integrando. Por exemplo, como seria uma missa para criança com autismo? Primeira coisa, se tivesse um autista sentado aí, ele já ia estar enlouquecido. Sabe por quê? O volume do meu microfone muito alto. Então, uma missa inclusiva para pessoas com autismo precisa ter volume baixo, precisa ter música sem muitos acordes, umas músicas mais tranquilas. Não pode ter batendo de palmas, porque isso irrita muito a pessoa com deficiência, com autismo. Então, vocês viram como a gente precisa entender como são as deficiências para poder se ajustar? É isso. Hoje, por exemplo, nós vamos ter uma apresentação maravilhosa aqui de Libras, da Língua Brasileira de Sinais, tá? Preciso ver quem está controlando minha hora aí. Ok? Tá? Bom, então o meu primeiro momento foi mostrar para vocês que as famílias têm tempo, tá? As famílias precisam de acolhidas diferenciadas, então eu preciso estar preparado para fazer uma acolhida. Agora eu optei por falar para vocês dos cordões. Vocês já viram pessoas com cordão no pescoço? Eu falei, como isso está muito na moda, isso começou com TEA, com os transtornos do espectro de autismo, porque as pessoas com espectro de autismo é uma patologia que está somática, que não está na cara. Você não olha com o autismo, aquele autista, aquele autista. Não, você não vê. E eles entenderam, isso foi um movimento do grupo, eles entenderam que eles precisavam aparecer. Eles precisavam aparecer. Então, eles idealizaram os cordões. Primeiro que eu quero falar para vocês é o cordão do girassol. Já viram um cordãozinho com girassol nos pescoços? Muito bem. Sabe para que ele serve sinalizar? Sinaliza a pessoa com surdez, ou melhor, vou começar aqui. Esse simboliza as deficiências ocultas, que não está na marca. Não, você não olha, você não vê, você não entende. Então, a surdez, o autismo, pode ser uma pessoa com autismo, uma pessoa com diabetes insulinada, aquela que precisa parar e automedicar, tá? Geralmente uma bomba. Pessoa com asma, que não pode ficar 3 horas na fila do banco, ela precisa ter um atendimento preferencial. As limitações intelectuais
intelectuais, pessoas com deficiências mentais mais moderadas, que não aparecem no soma, tá? E as deficiências cognitivas, aquelas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, as dislexias, as discalculias, tá? Então, ó, o girassol representa tudo isso aqui. Então, quando você vê alguém com um cordão de girassol, você não vai olhar para a pessoa e falar assim, o que é mesmo? Né? Não, você só precisa saber que ela tem um dificultador. Sim, ela precisa de atendimento especial. Ela precisa ter prioridade no atendimento. Ela precisa que fale mais baixo, ela precisa que você tenha que se comunicar de uma outra maneira, como no caso da surdez. Ela precisa do diferencial. Tudo bem? Muito bem. Aí eu tenho então o outro cordão, que é o cordão com o símbolo do infinito, tá? Dá para ver aqui, aquele oitozinho assim? Esse é um cordão, ele é internacional, muito pouco usado no Brasil, mas eu trouxe por conta da moda, e ele vai falar especificamente da diversidade. Quem usa esse cordão do infinito é um grupo de autistas, tá? Em diferentes níveis, e que é importante que eles entenderam, os autistas entenderam, que tira o estigma. Eles não vão ser olhados com um olhar tão preconceituoso assim, tá? É o desejo deles. Nós gostaríamos de não olhar com um olhar de preconceito. Tudo bem até aqui? Nós temos mais um cordão, que é o cordão do quebra-cabeça. Esse é muito usado no Brasil, tá? Esse é muito usado no Brasil por autistas. Então, o autista pode usar o girassol, mas preferencialmente ele vai usar o colar do quebra-cabeça. Então, só para repassar, o que eu faço quando eu vejo uma pessoa com colar? Esses dias a gente estava no mercado, né? Gente, olha uma situação absurda. E tinha uma senhora, uma criança, um jovem, uma mãe e uma senhora na fila do caixa. E ela, o menino com cordão, e era o cordão do quebra-cabeça. E era um menino grande. Aí a senhorinha falou assim, esse colar é uma palhaçada. A gente esse povo só põe para furar fila no mercado. E a senhora, mãe, ela falava assim, olha, meu filho tem problema, é rapidinho na minha compra. Ela não estava furando, viu? Ela tinha esperado a vez dela naquilo. E a senhorinha lá atrás enchendo o saco. Aí todo mundo que passou pela hora da briga da senhorinha estava com vontade de eles dar um soco na senhorinha. A senhorinha falava assim, poxa vida. E outra, estava no caixa preferencial. Ela estava no caixa normal, comum. Ela estava no caixa, a mãe estava no caixa preferencial, a criança estava com o cordão. E mesmo assim ficou altamente agredida. O gerente chegou e falou assim para a mãe da criança, vamos lá no outro caixa. Gente, você me subiu com tanta força, porque eu falava assim, é a senhorinha que está fazendo escândalo aqui. Não, a mãe que já estava sendo atendida. E a gente fica bravo às vezes, né? Ai, eu fico muitas vezes, porque a gente vai em busca do direito. E o último cordão é um cordão que para mim é muito especial. Muitas vezes a criança com autismo ou o jovem com autismo não aceita o cordão no seu pescoço. Não aceita, tá? A gente respeita. E quem põe? O pai, está escrito no cordão, tá? Mãe de autista ou pai de autista, para se identificar. A gente pode abrir aqui para a Assembleia. Vocês conseguem identificar esses cordões e a partir de agora olhar com um olhar diferente desses cordões? Né? Vocês podem pesquisar mais, existem outras opções também, mas olhar e falar assim, puxa,
aquela pessoa tem direitos preferenciais. Ela pode passar na minha frente, ela pode ser atendida primeiro, ela pode deixar o filho dela gritando. Eu fui fazer exame de sangue no consultório, numa clínica, e no canto, bem no cantinho, tinha um menino com autismo bem severo, ele estava muito agitado, muito bravo. Gente, quem quer ser furado com exame de sangue? Imagina uma criança com deficiência. Ela não consegue entender para que aquilo serve. Tudo bem?